Olá, muchachas e muchachos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, Brasil, meu nome é Thaís Dias e esse é o nosso canal. E hoje o vídeo é resenha sobre o corretor de base da Dalla Makeup. E aí eu trouxe uma resenha bem completa, contando o que eu achei, aplicação, enfim. Espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo assim, já deixa seu like, já se inscreve aí no canal, tá bom? E se você quiser que eu teste algum produto, comente aqui também, tá bom? Agora, vamos para o vídeo. Então vamos começar essa resenha. Antes, ignore essa espinha, por favor, porque tá ó, eu sei, mas fazer o quê? Eu vou aplicar a base aqui juntinho com vocês, então por isso eu tô aqui de rosto limpo. Então aqui na própria embalagem já vem algumas instruções de uso e também um pouco sobre o pigmento clareador e escurecedor. E aí vem dizendo assim: quem nunca errou na escolha da cor da base? Agora você pode ter o tom perfeito de base para a sua pele, podendo criar a cor conforme a sua necessidade. O corretor de tom de bases Minha Cor Perfeita da Dalla Makeup foi desenvolvido com pigmentos puros para serem utilizados em qualquer tipo de base líquida e escurecer ou clarear a cor da base, deixando no tom perfeito para a sua pele. Instruções de uso: misture o pigmento líquido claro ou escuro com a sua base líquida para corrigir a tonalidade. Indicamos o uso do produto para corrigir 2 tons acima ou abaixo da cor original da base. Então eles indicam você escurecer apenas 2 tons ou clarear 2 tons da sua base. Então vamos supor assim, você comprou uma base que é um tom acima da sua pele, ou até mesmo tá no verão e aí você tá mais morena e a sua base tá mais clara, você pode usar. Agora vamos supor assim, eu uso um tom super claro e aí eu tenho uma amiga negra que a tonalidade é muito distante, já não é muito recomendado fazer essa mistura, porque senão ultrapassaria esses 2 tons. Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês a embalagem. Vem nessa embalagem aqui de conta-gotas. E aí vem bem fácil de você conseguir identificar, porque esse daqui é o escurecedor e esse daqui é o clareador. Eu vou colocar aqui na plaquinha pra vocês conseguirem ver como que é a cor de cada pigmento. Olha, o clareador é bem branquinho mesmo. Olha, é bem clarinho mesmo, tá vendo? É bem branco, branco, branco de verdade. E esse daqui é o escurecedor, olha, tá sujinho porque eu já usei antes, né, pra saber como que era, se funcionava, se não funcionava, enfim, pra testar um pouquinho antes, então eu já usei um pouco. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, ele tem um tom já meio chocolate, sabe? Então essas são as cores originais do pigmento, esse é bem branquinho e esse daqui é um tom mais de chocolate. E aí aqui eu peguei 2 bases, uma é bem mais clara do que minha pele, bem mais clara não, é uns 2 tons realmente acima, e essa daqui é mais escura também, uns 2 tons acima. Então a gente vai colocar aqui pra fazer a mistura. Eu vou colocar aqui um pouco da base clara. O que eu indico é quando você for fazer a mistura, já pega a quantidade que você costuma usar no seu rosto todo. Aqui no caso eu vou fazer meio a meio, vou fazer um que eu vou clarear e um outro que eu vou escurecer. Mas aí eu vou pegar uma quantidade razoável, porque eu não preciso fazer essa mistura de novo, sabe? Pra não acontecer assim, apliquei, sei lá, numa parte do rosto e na outra parte ficou uma tonalidade diferente. Porque toda vez que você faz mistura de base, você tem que tomar cuidado de pegar sempre a mesma proporção. Então quando eu misturo base, eu gosto de fazer assim, eu gosto de pegar a quantidade que realmente eu vou usar, nem que sobre um pouco, beleza, mas faltar é um problema, porque depois pra você chegar naquele tom de novo, você vai ter que tomar cuidado, entendeu? Então é bom você já pegar uma quantidade ideal. Então aqui já tem a base clara e aí eu vou colocar um pouquinho do pigmento escurecedor, olha. Ele já vem bastante na própria embalagem. Eu nem apertei aqui, vamos ver se vai sair um pouco. Eu vou colocar na lateral aqui, porque eu fico com medo de sair muito, gente. E aí eu vou colocando pigmento aos poucos, né, pra não correr o risco de escurecer muito. Então aqui, ó, vou colocar... Eu vou misturar, gente, com a pinça, porque eu não sei onde tá a minha espátula. Fiz a mistura aqui. Se você quiser saber o seu tom de base pra ver se tá certinho, se você não errou, você coloca um pouquinho aqui, olha, nessa parte aqui do queixo. Vocês percebem que tá bem mais... Percebe que tá bem mais escura que o tom da minha pele, ou seja, uma gota pra uma base que tá um pouco mais acima do meu tom, já ficou muita coisa, escureceu bastante mesmo. Então vou colocar mais um pouquinho da minha própria base mesmo. Eu poderia também usar o clareador, mas como a minha base já é mais clara que a minha pele, eu tô colocando ela pra fazer essa mistura. Chegou numa tonalidade próxima do meu rosto, então eu vou aplicar essa misturinha aqui nessa parte do rosto, tá bom?
Prontinho, base aplicada. Como eu tinha colocado aqui na plaquinha a quantidade pra usar na metade do rosto, uma gota já deu uma boa escurecida. Então provavelmente se eu tivesse feito pro rosto todo, como eu fiz nas outras vezes que eu tava testando, uma gota seria suficiente pra dar aquela escurecida no tom que eu queria, sem ficar um pouquinho acima nem nada. Então tem essa questão também. Como eu usei uma quantidade um pouquinho menor, porque é só pra metade do rosto, aí ela já ficou um pouquinho mais escura, mas é bem pouco, gente, bem pouco mesmo. Se eu fosse usar essa base em si, ela é bem mais clara do que o meu tom de pele. Agora vamos clarear, né? Vou pegar esse daqui, que é um tom também mais escuro que a minha pele. Vou colocar aqui no outro lado, que está limpo ainda. E vou fazer o mesmo esquema. Olha como que ela é bem mais escura. Tá até mais escura do que aqui, tá vendo? Realmente eu tenho que clarear essa base. E aí aqui, ó, vou vir com pigmento e vou fazer o mesmo esquema, só vou colocar uma gotinha. Consegui até colocar um pouquinho menos que uma gota. Pegar a pontinha do pincel e vou misturar. Ainda não chegou na tonalidade, então vou colocar mais uma gotinha. Opa, que eu sujei tudo aqui! Vou botar mais uma gota. Ai, só como é que acontece isso? Acabou de cair a placa e caiu o quê? Em cima da minha roupa, no chão, de cara pro chão. Já volto. Voltei, gente, e aí já fiz aqui de novo a misturinha. Tá aqui, limpei a plaquinha, fiz uma nova misturinha e vamos aplicar. E aí eu vou vir com outro pincel língua de gato limpinho, sem produto do outro lado aqui. E vou aplicar nesse lado agora. Prontinho, terminei de aplicar aqui a base, esperei secar um pouquinho pra ver como queria ficar na pele. E aí eu achei que os dois tons ficaram bem parecidos, mas é aquela questão, sempre faça o teste pra ver se realmente é esse tom nessa hora de você fazer a misturinha. E aí agora eu quero contar pra vocês as minhas experiências, os meus testes, o que eu achei. Bem, o escurecedor, eu senti que ele escurece realmente muito fácil, é muito rápido, então você tem que tomar uma cautela realmente na hora de fazer a sua mistura. Nas bases que eu testei aqui nos outros dias, tal, quando eu colocava um pouquinho a mais de pigmento, eu sentia que ele ficava uma tonalidade um pouco mais acinzentada, puxava mais pro cinza. Não sei muito bem se foi impressão minha, se foi a mistura com a base, mas quando eu colocava na pele, quando realmente ela aderia na pele, já não ficava com essa impressão. É realmente ali só na hora de aplicar eu sinto isso. E agora o clareador. O clareador nos testes que eu fazia era assim, por exemplo, usei um pump desse daqui, eu colocava uma gota do clareador. E aí toda vez era assim, sabe? O clareador acabava usando um pouquinho mais de produto pra conseguir chegar na tonalidade da minha pele. Mas na aplicação ficava realmente a tonalidade que eu esperava da minha base. Então assim, o clareador foi super tranquilo pra me usar, só que eu tive que ficar ali sempre colocando um pouquinho mais de clareador. E aí eu não senti nenhuma diferença em questão de fixação, da composição da base, não me deu nenhuma reação na minha pele, então foi super tranquilo. A única coisa que eu senti, assim, de um pouco de diferença é na hora de colocar na pele, na aplicar mesmo, eu sinto que ela demora um pouquinho a mais, mas é pouca coisa mesmo, gente, na hora de secar, entendeu? Então, assim, é até bom pra aquelas bases que secam super rápido, que são super mate, e aí você às vezes nem consegue aplicar em todo o rosto, já tem que vir ali com a esponjinha, fazendo um esfumado, enfim, você corrigindo realmente, funciona aí como um ajudante aí na hora de você aplicar, porque realmente eu senti que ela demora um pouquinho a mais pra secar a base, mas isso também porque eu tava ali testando, observando, enfim. Então essa foi uma diferença que eu senti na base na hora de aplicar, dela demorar um pouquinho mais pra secar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tons desses pigmentos. Nas minhas bases, eu não senti diferença no subtom. Pra quem não sabe o que é subtom, é porque toda base tem ali um subtom mais amarelado ou mais rosado, então às vezes um pigmento poderia interferir nisso. Porém, nas minhas bases, no meu tipo de tom de pele, eu não senti essa diferença. Eu não testei em outros tons, nem em tons mais escuros, porém, como maquiador a gente consegue avaliar aí as tonalidades. E aí eu queria ressaltar uma coisa do escurecedor. O escurecedor, como eu mostrei pra vocês, ele tem um tom mais amarronzado. Eu vou aplicar até aqui um pouquinho no dorso da minha mão. E aí assim, é um tom mais amarronzado. A gente viu que ele escurece sim a base, porém esse tom eu acho ainda muito claro para a pele negra. É claro que a gente sabe que tem muita gente negra que tem uma tonalidade mais clara do que essa, ou até mesmo esse tom, mas a gente sabe que tem mais escuras do que esse tom mesmo. Aí aqui eu trouxe pra mostrar pra vocês o meu corretivo de camuflagem da Kryolan.
esse tom é bem mais fechado do que esse. Eu vou aplicar até aqui na minha mão pra vocês conseguirem ver a diferença dos dois tons. Olha, esse que é aqui do corretivo, ele é bem mais escuro do que essa tonalidade. Então assim, no meu ponto de vista, principalmente como maquiador, quando tem essa questão de correção de base, é muito bacana a gente ter isso realmente, mas quando se fala de corretor de base, a gente pensa numa tonalidade um pouquinho mais escura, porque a gente sabe que a gente tem tonalidades até mais escuras do que essa daqui que eu tô mostrando pra vocês. Essa daqui é o que eu tenho aqui disponível aqui pra fazer essa comparação. Então eu achei o pigmento um pouquinho claro ainda, pra gente poder ter um corretor realmente de base. Então esse é um ponto que, dependendo da sua tonalidade de pele, não consiga corrigir muito bem a sua base, mas que funciona pra vários tipos de pele negra, porque a gente sabe quantas bases existem aí que às vezes fica muito clara na pele negra. Então esse escurecedor já é um tom bem escuro realmente pra muitos tipos de pele negra, mas de modo geral eu gostei realmente muito do produto. Eu acho que é um produto que vai ajudar tanto o maquiador quanto o usuário comum, porque às vezes no verão a gente fica mais bronzeado, no inverno a gente fica mais branquinho e às vezes tem uma amiga em casa, vai emprestar a base, enfim, gente, realmente dá uma boa ajuda ter um corretor de base, e ele tem um ótimo preço. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, agora eu não lembro o preço exato, que eu já vi em algumas lojas. E um ponto que eu queria ressaltar pra vocês é que ela é vegana e não faz teste em animais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de resenha, curte aqui, comenta o que você achou, se você acha esse produto legal, se você compraria, enfim, me conte aí que eu quero saber. E é isso, meus amores, um beijo e até a próxima. Fui!